E aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Estou aqui com o Nelson Júnior, da plataforma Super Eficiente de jogos em Libras e Braille e ISD, segundo os ODS, né, Nelson? E o Paulo Barros, que tem esse projeto do Cultures, que é uma plataforma de. Aí você vai explicando. Ah, tá aqui, ó. Descubra um mundo de oportunidades na Cultures. A primeira É e a única primeira plataforma de plataforma. mapeamento cultural e turístico. Gostei do turístico, eu não lembrava que tinha turístico. Opa, Faça a nós conexão unimos. e transforme. Então, fala aí enquanto eu navego e vou me cadastrando também. Tá, é assim. Bom, eu estou no mercado da cultura há 36 anos. É, ficou mudo, ficou mudo. Conheço todas as dores do mercado cultural. E uma das deficiências é a falta de dados do setor da cultura e do turismo. Até hoje, é, foram várias tentativas de se criar sistemas para se conhecer o setor cultural, o turístico, e essas tentativas elas não foram eficientes. Então, nós tivemos o mapa cultural, nós tivemos algumas outras plataformas, né? O mapa cultural é do governo, mas foram plataformas que A gente tem um problema no Brasil que é a falta de continuidade, né? É, das ações do setor público. Então, por exemplo, quando você tem uma troca de governo, Márcio, clica do lado esquerdo ali, ó, isso, novo cadastro, ali, ó, aí você se cadastra. Embaixo, novo cadastro, isso. E aí, quando entra um novo governo, normalmente o governo que entra, ele mata as ações o filho, né, as ações do Ah, governo é? anterior. Acontece isso É. no Brasil? Acontece no Ah, Brasil isso? então, cara, pensando nisso, eu não aguentava mais esperar, né? A gente saber que essas informações elas são essenciais pro desenvolvimento do setor cultural. Então, o que que acontece? A gente é, precisa de dados. Eu sempre faço essa analogia. Se você é dono de uma empresa, você não sabe quantos funcionários você tem, você não sabe quantos são os departamentos, como é que você vai gerir a tua empresa? Como que você cria, por exemplo, um... Como que você paga os salários dos seus funcionários se você não sabe quantos são? Como que você compra produto de limpeza se você não sabe quantos departamentos você tem na empresa? É a mesma coisa o gestor de cultura e de turismo. Hoje ele não tem informação. Como que ele vai pegar o recurso que ele tem para poder gerir o município, não é verdade? Isso falando dos municípios, mas como o secretário de Estado de Cultura, o secretário de Estado de Turismo, como que eles vão fazer isso daí? Eles não têm como fazer isso daí. Então, Paulo, criou esse sistema. O sistema ele é de mapeamento de cultura e de turismo. E o que que a gente mapeia? A gente mapeia tudo, tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, quanto organização informal, que são aqueles grupos que existem, mas não são formalizados, e espaços, né? Porque tem espaços de turismo que não tem CNPJ. Então, uma praia, uma praça, então a gente mapeia também. Tá? Tanto de cultura quanto de turismo. Então, cada pessoa pode entrar e ele cria um login e depois de criar o login, ele vai criar quantos cadastros ele quiser Ah, ou caramba. precisar. Agora eu tô vendo que dia 4 fez aniversário do CNPJ do Origami, eu não celebrei. Ó, já é uma maneira aí de... Mas Vamos é isso, celebrar. viu, Paulo? essencialmente. Oi? Ô, Paulo, deixa eu te falar uma coisa interessante. Eu estava no Rio de Janeiro semana retrasada e Aham, eu fui lá na Secretaria de Turismo, tá? certo. Por que que eu fui lá, tá? Pelo seguinte, me diz aí quantos pontos turísticos possui lazer e entretenimento para pessoa com deficiência? Então, a minha plataforma, ela faz esse aferimento, a gente traz essa informação. Márcio, Mas não tem. coloca, não, coloca aqui obter Langout aqui. A gente já está tá vendo? Pronto. É. Longitude, clica aí, vai abrir um mapinha. Vê se é aí que você mora. Tá Ah, correto? não, é que eu já digitei Machado Bittencourt, né? Deixa eu ver agora. Só clicar em cima aí.
Não, é que eu já digitei Machado Bittencourt, acho. Então, clica aí, ó, clica na lupa, Na na lupa? lupinha aqui. A gente está melhorando essa informação. Pode arrastar, clica em cima da onde for, aí ele vai. É só clicar. Não entendi. Não, tudo A bem, gente está mas alterando isso na próxima versão que vai sumir a semana que vem. Isso está mais fácil de mexer. A gente fez os testes de usabilidade, então a gente está melhorando. Mas a gente estava falando aqui, é, Então, ô Nelson. Paulo, sabe o que acontece? O Ah, que que eu percebi, né? Que existem, obviamente, hoje, quando você vê um edital de cultura, todo mundo pede para ter acessibilidade, né? E aí, o que certo. está acontecendo hoje? A pessoa vai lá, ela verifica se o teatro tem entrada com piso tátil, põe uma pessoa para atender que seja um cadeirante e coloca o intérprete de Libras, certo? Isso. Mas isso Aham, tudo, na verdade, já não é mais considerado acessibilidade, isso já é obrigação. Se um aham, teatro não tiver um intérprete de Libras lá, eu posso mandar prender o diretor se eu quiser. Você certo. entendeu? Não é mais Aham, um recurso acessível mais. Já se aham, atingiu já um nível hoje que, se eu quiser, eu consigo tratar de uma forma diferente, né? Mas o que, aham, que é um lazer que seja inclusivo de verdade, entendeu? Então, o que, que eu aham. fiz? Quando eu comecei a desenvolver os meus jogos, eu queria que as pessoas com deficiência também tivessem a oportunidade de lazer e entretenimento como nós. Você Certo. entendeu? Por isso que eu fui Aham, conversar com o pessoal de turismo lá no Rio de Janeiro, que eu tenho alguns contatos lá, porque o que, que acontece? Se uma pessoa com deficiência quer viajar, ela vai ficar muitas vezes largada num canto, porque você vai num resort, você vai num hotel, você vai num clube, você vai num navio, um cruzeiro, e ninguém tem lazer e entretenimento para pessoa com deficiência. aham, aham. É. Você entendeu? Entendi. Cara, eu acho que, Nelson, a gente pode inclusive conversar, cara, porque assim, o conhecimento que você tem nessa área pode ser, a gente pode até melhorar algumas informações que a gente tem na plataforma. Por exemplo, eu não sabia que isso não era mais acessibilidade, que isso já era obrigação. Então, a gente já. Não, E é ainda isso, é né? acessibilidade, tá, Paulo? Aham, Ainda é acessibilidade. O que eu quero dizer é o seguinte: não é tratado pela pessoa com deficiência hoje em dia, tipo assim, aham, ah, que legal, o pessoal colocou um intérprete de Libras, ah, muito obrigado, que bom. Não, se não tiver um intérprete de Libras, digamos assim, usando uma frase que era muito comum antigamente, né? A pessoa pode rodar a baiana lá, entendeu? aham, certo. Então, assim, o fato de você ter o piso tátil é uma obrigação. O intérprete de Aham, Libras é uma obrigação, entendeu? Cardápio aham, Braille é uma obrigação, sabe? Não é, é um favor mais, entendeu? aham, Então, por exemplo, eu tô com muitas pessoas me chamam para participar de projetos porque estão começando a colocar o formato de lazer e entretenimento também ser inclusivo e não você cumprir apenas com a obrigação de ter um intérprete lá para uma ação que a pessoa não consegue estar inclusa. aham, Você entendeu? É você entendi. incluir a pessoa com deficiência de fato e não apenas fazer de conta, digamos assim. Porque você vê, Sim, por exemplo, até o Márcio viu aí os meus jogos. No meu jogo de Libras, a pessoa com deficiência auditiva ela se torna protagonista. certo. Aham, E se você pega uma pessoa que vai, por exemplo, jogar xadrez, quando a pessoa aham, vai jogar com xadrez, você coloca lá um xadrez para cego, ele não é protagonista, ele está tendo uma acessibilidade para poder ter acesso ao jogo também. Só que você isso. tem acesso ao jogo, mas você acaba não tendo acesso à anotação em braille, o Uhum, espaço às uhum, vezes não tem o trajeto acessível para a pessoa sair de um lugar e para outro, e aí você acaba tendo que colocar o guia do cego fazendo parte aham, desse aham, momento, entendeu? E aí a pessoa não tem, porque a acessibilidade
autonomia e segurança. Se eu Aham, preciso de você para ficar me guiando, eu não tenho autonomia, entendeu? entendi. Então, Eba, existem cadastrei. algumas situações. Cadastrou, Márcio? Desculpa, Cadastrei Nelson. aqui. Você liberou o que você queria que aparecesse, Márcio? Desculpa, Nelson. Não, não sei, depois a gente vê aqui. É só para dizer que Clica, eu porque cadastrei. na última página você viu que tinha uns negocinhos para você clicar. Se você não clicou ali, não vai aparecer no mapa. Não, eu cadastrei as atividades. Entendi. Agora é só você fazer o. Depois, a gente vai procurar já já, vai te achar aqui. Beleza, depois o Nelson cadastra. Mas o Mas, Nelson, mas aí, ô Nelson, continue, desculpe. continua aí que agora eu vou deixar o site do Nelson aqui, eu vou montando o Miro aqui. Vai. Isso. Né? Então, aí o que que acontece? Vamos lá, qual que é o propósito da supereficiente, né? É a Aham, gente reduzir as desigualdades, aham. gerando renda para as Travou aonde? Travou. pessoas em vulnerabilidade. Uma forma de Aham, reduzir as desigualdades, vulnerabilidade, especificamente as pessoas com deficiência, né? E gerando aham, renda também para essas pessoas com deficiência. Então, o que que a gente faz? A pessoa com deficiência, ela pode ser um parceiro. Por exemplo, você já viu como que é um torneio de xadrez? já, Já viu alguma já vez? participei. Tem um, então, tem um cara lá que é o árbitro de xadrez, não Tem, tem? tem. Tem o Aham, árbitro, né? Esse árbitro, ele já existe já uma tabela de valores pelo dia de trabalho dele, aham, certo? Já tem uma quantidade de mesas que ele pode tomar conta, você entendeu? Aí tem certo. também o árbitro que ajuda ele lá, que é tipo um facilitador, que também tem a quantidade de mesas que ele pode tomar conta e quanto que ele ganha por dia também, entendeu? Então, conforme Aham, o cara, se ele é um árbitro nacional, internacional, já existe já uma tabela de valores trabalhada, né? aham, Assim como o Código Brasileiro de Ocupações. Então, o que que eu fiz? Eu criei o árbitro Libras, que é o quê? É quando uma pessoa surda, tá? E assim como aham. tem o árbitro Braille também, que é quando uma pessoa cega torna-se um árbitro durante os campeonatos que estão ocorrendo ou torneios com o meu jogo em Libras e Braille. Tá, Então, eu já legal. coloco a pessoa com deficiência no Já mesmo nível, no mesmo patamar do entendi. xadrez, que já está Sim, sim. consolidado, entendeu? Aham, Então, a gente pega uma referência que é referência mundial, né? Isso é uma coisa legal, porque você não precisa ficar questionando muito se o valor é alto ou se é baixo, porque ele já está dentro de uma referência global, né? Bem interessante. E você faz com que a pessoa com deficiência seja protagonista, uhum. porque ele não entra na brincadeira como se ele fosse um café com leite, entendeu? Ele entra como Sim, uma sim, não nas pessoa mesmas com as condições, mesmas. né? Bom, vamos Isso. ser prático aqui. Então, O Nelson, o que o Nelson fala é oi. super eficiente, é um jeito de não falar que a pessoa tem deficiência, porque um cara surdo, ele pode fazer origami muito melhor do que as pessoas, entre aspas, normais, porque o cara tem mais foco. Então, é isso que eu estou dizendo. O super eficiente cria, né, Nelson, cargos onde entre aspas, PCD são mais eficientes do que as outras pessoas, muitas vezes. Na Na verdade, verdade, é o o que eu estou querendo direcionamento só, né? é, eu É não você coloco proporcionar a ali que mesma. elas são mais eficientes, mas sim a igualdade, né? É a mesma A condição, ideia né? é a mesma condição, essa é a ideia. Por isso que o É, propósito é a redução das desigualdades, entendeu? isso. Se você não Uhum. gera igualdade, se você não gera igualdade, é como se você estivesse privilegiando um ou outro. É como você proporcionar a mesma condição para a pessoa sem deficiência e com deficiência. É Exatamente. mesmo. É isso aí. E aí Entendi. eu Pô, acabo conseguindo fazer com que a pessoa com deficiência
ela possa, no futuro, tendo interesse, obviamente, se ela tiver interesse, né, ela também Aham. ser um árbitro de xadrez. Porque a partir do momento que ela está trabalhando numa estrutura similar ao do xadrez, fica fácil para ela aprender a ser um árbitro de xadrez também, entendeu? Aham. Uhum, muito bem. Bom, Legal e aqui isso. montando o Miro, né, gente? Só para alinhar, esse Miro, gente, é o Miro do espaço Confid. Então eu abro aqui um bloquinho, coloquei super eficiente, comecei a anotar aqui as coisas, tá vendo? Então, o certo aqui do Confid é ter um espaço também no mapa de cultura. Então eu vou aqui, tiro uma cópia, jogo aqui para o lado, clico duas vezes e vou chamar de peraí, como é que é o nome que você está dando? É Cult Tours. Cultures. Cult Tours. É um outro frame. Então, mas é isso que eu estou dizendo aqui. O Miro, ele é essa ferramenta que eu acho essencial aprender, porque é simplesmente um jeito de anotar mais fácil. Agora, eu coloquei aqui o Cult Tours, mas o certo é estar aqui, né? Porque é aqui que está o Cult Tours, é aqui que está o super eficiente. E aí a gente vai trabalhando isso junto, né? Eu gosto muito dessa imagem para falar de igualdade e equidade, né? Porque tem essa diferença, né? Uhum. Igualdade é aquela Ó, história da caixinha igual, né? é Equidade é assim. essa história do que o Nelson falou. É obrigatório ter tais condições nos lugares, senão não tem equidade. Exato. Posso só mostrar um negócio que eu acessei aqui? Eu vou virar minha câmera para ver se vocês conseguem ver. Não quer passar eu É, navego? Não quer passar eu navego aqui, já que está na tela? Qual que é o Não, é que site? você não tem acesso. Essa Ah, daqui é a tá. área. Tá, peraí um Isso pouco. aqui Peraí, é deixa a eu área do. colocar. Deixa eu Peraí, só calma que tirar tá. o. Calma, tá embaçado. Deixa eu colocar Spotlight. Pronto, agora pode. Isso aqui é a área do gestor, que só quem tem acesso são os gestores de cultura e de turismo. Então, por exemplo, isso aqui, por exemplo, é renda mensal aproximada de todo mundo que está inscrito na plataforma, de todo mundo em tempo real. Conforme as pessoas vão se cadastrando, esses indicadores vão se alterando. Então, por exemplo, aqui é renda, aqui é gênero, aqui é graduação, né? E eu posso ver por pessoa física, pessoa jurídica, espaço físico e organização informal, tá? Eu tenho aqui as cidades todas cadastradas do país. Tá, Então, mas por você, exemplo, aqui, só para ah, interromper, você pode me colocar como gestor, como Origami Clube ou como Confid, e falar assim, você é um gestor cultural? não, só quem é gestor são os gestores, são secretários de cultura e turismo, Ah, porque tá, entendi. eles pagam, porque é aí que a plataforma monetiza. Ah, é aí que monetiza. Eles pagam uma chave de acesso anual para ter acesso a esses indicadores para poder gerar melhor o seu município. Então, ele só tem acesso ao município dele. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui vamos pegar em São Paulo. Olha, de um a três salários, nós temos 38% das pessoas cadastradas recebem de 1 a 3 salários. De 3 a 6 salários, nós temos 33%. Olha que interessante. Vamos supor que você queira parametrizar isso aqui. Você queira saber só quem recebe até um salário e quem recebe mais e quem recebe de 9 a 12. Então, olha aqui, eu venho excluindo os outros itens, ó. E vai automaticamente se alterando, tá vendo? Aqui. Então, Entendi. os indicadores, É um eles têm filtro, né? é um filtro, ele tem essa funcionalidade. Então, por exemplo, hoje, se um gestor de cultura fala assim, eu quero saber quantas pessoas PCDs do circo tem na zona sul da minha cidade, ele tem essa informação. Entendeu? Então, ele consegue criar políticas públicas para essas para determinado grupo, tá? Então, aqui, essa é a área do gestor. Nós estamos criando também uma área é, de de chat, uma área de empregabilidade e nós temos também.
uma área de projetos, de editais. Porque hoje, com a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, os municípios não estão conseguindo disponibilizar seus editais para os profissionais da cultura. Então, hoje, a gente consegue, os municípios, a gente consegue ter para eles aqui uma área de editais, onde eles vão disponibilizar os editais municipais e aquele determinado grupo. Então, por exemplo, eu vou criar um edital de teatro. Na hora que ele cria, o nosso sistema já direciona o edital para todas as pessoas cadastradas no teatro. Uhum, entendi. Ó, ficou Entendeu? bom essa gravação aqui, desse trecho. Na verdade, você é um concorrente do Prozas também, né? Na verdade, o Prozas não tem a quantidade de sistemas que a gente tem. Uhum, Nós temos hoje Entendi. 21 sistemas, né? O Prozas ele faz esse sistema de editais. É que a gente tem, além dos editais, a gente tem os indicadores, a gente tem o chat, Isso. Tem entendeu? mais informações. O Prozas só disponibiliza o edital só. O nosso, ele, na É para você verdade, achar edital, Prosa. Isso, nossos são 21 sistemas. A gente tem uma coisa que a gente tem, por exemplo, é a área de prestação de contas, a área de parecerista. Então a gente faz todo já a gente estudou todos esses sistemas, tanto o Prozas quanto o sistema do o Salic, quanto o mapa cultural, e a gente viu a deficiência de cada um desses sistemas e criou um uhum. sistema único. Legal. Ó, falando nisso, até lembrei, Paulo, o meu desafio aqui, acho que talvez parecido com o Nelson, é ter alguém, por exemplo, eu fiz essa página no Prozas, tá vendo? Tem um Sim. monte de coisa aqui, tem coisa que precisa atualizar, né? Aham, Tem um monte de vídeo, já tem vídeos novos, aham. mas eu precisava ter alguém que seja o produtor cultural. Eu sou o cara que entrega, né? A gente falou ontem no WhatsApp, né? Alguém que olhe isso aqui, olhe o Nelson e diga, cara, eu vou produzir o Nelson, vou produzir o Márcio, né? Pô, vou juntar aqui o Libra, jogos com origami e montar um projeto e mandar. A Lei Paulo Gustavo eu nem mandei, nem Ô, consegui Márcio, mandar. ô, Márcio, ó, Márcio, só para te dar um toque. O ano passado, o que eu mais ganhei dinheiro ano passado foi trabalhando como produtor cultural. Então pronto, já achei. Sabe por Pronto. quê? Porque assim, ó, o que que aconteceu? Como eu levo meus jogos para as escolas, né? E aí eu acabei fazendo muitos trabalhos junto com a empresa Arteris, entendeu? E aí, o que que a gente fazia? A gente fazia a ativação dos jogos em escolas do município, né? E aí viajamos aí vários estados, entendeu? Nessa de viajar os vários estados com os jogos, a gente começou a fazer projetos para as ONGs que trabalhavam junto com a Arteris e outras empresas. Você Aham, entendeu? Essa imagem que você mostrou aí agora, a última, grandona, foi lá em Brasília, uhum, né? legal. Que eu coloquei os jogos lá para a gente fazer eventos, né? E aí, essa daí, do lado direito aí, ó, foi lá em Brasília, num shopping, que a gente montava os jogos no chão, né? E o ano passado eu fiz muitos eventos assim, a gente ficava um dia numa escola, outro dia em outra escola, tipo quinta-feira numa escola, sexta-feira em outra escola e sábado na praça da cidade. Uhum, Se vocês legal, forem hein? ver aí as fotos, vocês vão ver que tem bastante fotos também que vão surgir em tendas, né? Legal. E no Ó, Sesc também, a gente fez no Sesc do Rio de Janeiro, mas Sesc São Paulo a gente nunca fez. deixa eu fechar essa parte da gravação para não ficar muito extenso, porque lembrei que eu comecei a gravar mostrando um mapa de turismo, né? O, o mapa da cultura e turismo. E eu quero fechar só essa parte da gravação para a gente poder ter um papo mais fechado e depois a gente faz outra gravação. Mas eu lembrei disso daqui. Open Space, já ouviram falar dessa palavra? Open Space? Tá. É legal, né? Porque é exatamente isso que a gente fez hoje.
o objetivo da reunião é falar do espaço COFID, que a gente vai falar daqui a pouco. No final, falamos do mapa da cultura, porque o Paulo entrou. Eu gosto muito desse conceito, que o Open Space é quem quer que venha são as pessoas certas. O que aconteceu que estava para acontecer mesmo. Então, acho que a gente precisa colocar mais desses conceitos, porque lá no Espaço Confid, as pessoas que são mais tradicionais, né, de negócios, às vezes não entendem esse modelo que vocês estão mais acostumados, né? A gente está mais acostumado, que é deixar meio que seguir no flow, né? Mas Uhum. tô dentro, finalmente me cadastrei, o Nelson vai se cadastrar Boa. e a gente precisa marcar, Paulo, uma conversa sobre cultura e turismo. Então, minha sugestão é criar um horário, colocar um evento e dizer conversa sobre cultura e Tudo turismo. por isso. Aí a Isso gente, é bom. aí Eu a tenho gente participado coloca, de não tudo, isso, de mas todos deixa os eu concluir. congressos, cara. Isso, mas a gente coloca nessa agenda aqui, gente, ó, na agenda Legal. centralizada, que é o Tá. Simpla, uma plataforma que acho que todo mundo conhece o Simpla, né? Uma Aham. plataforma de. Então a gente faz junto, coloca aqui, coloca lá, divulga lá, e aí a gente começa a convergir. Acho que esse é o que eu sinto falta. E, por exemplo, hoje era um objetivo a reunião, virou outro por enquanto, a gente vai voltar para o objetivo de falar do espaço lá, mas ficou ótimo porque eu não tinha falado com o Paulo, Nelson, até hoje, eu nunca tinha visto a plataforma, então ficar trocando WhatsApp. Gente, eu abomino o WhatsApp, sabe? É bom, Mas, ô Márcio, deixa eu te falar uma coisinha. Ó, essa plataforma do Paulo é uma plataforma muito boa, viu? Ele tem ali, tá, Márcio, informações, pelo pouco que ele falou aí, mas eu acredito que ele tem ali informações muito importantes, não só para eu, você, ele, a gente realizar negócios com cultura e turismo, mas também para que possam ser potencializados. Por exemplo, você tem aí também, ô Paulo, um gráfico de quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que esses gestores estão Sim, atingindo? na verdade, a plataforma ela atinge 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 10, tá? Hoje, a gente está sendo procurado pelo pessoal de turismo, principalmente porque tem, por causa dos municípios de interesse turísticos, o MIT, né? Então, os municípios estão nos procurando por causa disso, porque a gente dá ferramentas para o município se credenciar no MIT e também os municípios que querem adentrar nas instâncias turísticas. Porque esses municípios, tanto os do MIT quanto da instância turística, eles recebem verbas, né, recursos. Então, eles estão nos procurando. Hoje, a gente, por exemplo, levanta quantos leitos tem no município, entendeu? Então, a gente está fazendo um mapeamento em São Lourenço da Serra e Pirassununga. Já vai mudando a forma do gestor ver a cidade dele, o município dele. Então, ele já consegue ver, olha, eu preciso investir mais na hotelaria, preciso investir mais na gastronomia, sabe? Então, a gente já começa a transformar a realidade desses locais. Já está acontecendo isso, a gente já está efetivamente em São Lourenço da Serra e Pirassununga. Agora, o indicador de quantos ODS a gente não tem ainda. Foi uma ideia, vou até anotar aqui. Sabe por quê, Paulo? ô, Paulo, é o gente, seguinte, ó, o que que acontece? A tua plataforma, só um minutinho só, Marcelo, só para finalizar aqui, já vou finalizar, tá? Ô, Paulo, a tua plataforma, ela não pode ter só 10, ela tem que ter os 17, você entendeu? Aham. Ela tem que ter os 17 ODS e ela tem que ter também ela tem que mensurar também o que a gente chama os 5 eixos, os 5 P's. Você entendeu? Por quê? Porque é uma forma mais completa de você mostrar para o município o quanto que ele está alinhado com a Agenda 2030. Sim, sim. É que hoje a gente Conforme o consegue. Hoje. município, sim. Não, mas o Hum, município ele tem que ter ações nos 17 isso, ODS, porque isso. todos os ODS têm metas.
Então, não justifica o município não ter um ou outro ODS especificamente, não justifica. Exato. Você está indo, digamos, na consequência do município, entendeu? Você Aham. não tem os 17 porque o município não está colocando os 17. Então, o Ah, que não, tem que ser feito? Tem que não, mas eu. contabilizar Ah, todos os 17 ODS e os 5 eixos, aham. entendeu? Porque aí você acaba fornecendo para o município uma Ferramentas, né? informação, isso, uma informação mais detalhada com a sua ferramenta, e aí o município vai decidir se ele quer potencializar os ODS que ele trabalha ou se ele quer complementar os ODS que Desenvolver ele as não outras. trabalha. Sim, Você entendeu? desenvolver as outras. Sim, sim, sim. Porque, por exemplo, eu não tenho ação direta, digamos assim, no combate à fome, certo? Só que Aham, os ODS em geral, eles são indivisíveis, você aham. entendeu? E um está interligado com o outro. Então, o que eu faço no meu ODS 10, por exemplo, que é a redução das desigualdades, mesmo que seja um Uhum. percentual pequeno, eu estou contribuindo com a redução da pobreza e combatendo a, a questão da Igualdade. fome também, entendeu? É, é. É a erradicação tal da Sim, pobreza sim. e combatendo a fome. Bom, Então, muito assim, bem. Deixa eu... se você não tem o item lá para ele ser mensurado, mesmo que seja zerado, aí você não vai fornecer a ferramenta. Então, tem que pôr, mesmo que seja zerado, porque aí Muito você bem. começa Entendi. a fazer parte do gráfico, né? Show de bola. Vou parar de gravar agora esse trecho, ficou nota 10. E vocês viram o seguinte, né? Anotei tudo no Miro. Então, o convite que eu faço, gente, vídeo, vídeo, vídeo. Vamos fazer um encontro para falar desses temas. A gente marca no Simpla Zoom e faz e joga nos nossos grupos e fala, tal dia, tal hora, vamos conversar, entendeu? E a gente chama as pessoas para conversa. Eu vou parar de gravar agora aqui.